Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Lúcio Biciro, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo. Dá um toque no sininho para você receber as notificações. E se você ainda não me segue no Instagram ou Facebook, @Lúcio Biciro. Segue lá que tem bastante conteúdo já de qualidade, galera. Hoje eu vou tratar de um tema sobre a questão de reserva emergencial. Porque tem muitas pessoas que vieram me perguntar sobre reserva emergencial e eu decidi falar mais aberto isso aqui, porque eu estou levando a poucas pessoas, eu posso levar muitas pessoas. E a gente vem nesse momento agora de crise, né? Então nada melhor do que estar preparado, mesmo sem ter feito às vezes a reserva antecipada, tentar fazer ela agora. E as pessoas perguntam, puxa, mas como que eu vou fazer uma reserva se não está entrando dinheiro para mim? Eu vou te contar o segredo. Aguenta aí que eu vou te contar o segredo. Eu vou falar também de uma questão da gente não se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente trava, né, o nosso motivacional, né? Então a gente acaba ficando meio para baixo e aí para voltar naquela velocidade que a gente vai precisar vai ser difícil. Porque está todo mundo preocupado com a questão financeira que vai mexer no bolso de muita gente. Então hoje eu vim tratar justamente do que? A gente se precaver nesses próximos meses. E quando eu digo próximos meses, não são só os 3 meses da possível crise. Que a crise ela continua depois. Tanto que a gente vem vindo de uma crise anterior. Para quem se lembra lá, a gente teve uma crise de 2014. Início de 2014. Que uma grande maioria veio se levantar meados do ano passado. Então a gente estava esse ano aqui meio que decolando para resolver os problemas e de repente vem uma nova crise. Então se a gente colocar aí miúdos de tempo, 2014 para 2019, então preciso te falar aí, 4 aninhos ali para a gente conseguir ter fôlego novamente. Então quando a gente fala aí, o governo fala de 3 meses, a gente chuta 6, mas os 6 é para voltar a engrenagem a funcionar. Agora, esse fluxo que a gente vai precisar de dinheiro, pequenos e médios empreendedores, vai ser complicado, não vai ser fácil não. Mas nós, como brasileiros, temos que ter essa noção de que é melhor a gente estar com a cabeça, com a mente tranquila, do que estar com a mente em desespero. Porque quando a gente cria tristeza, e aqui quando eu falo daquela tristeza profunda, aquela tristeza da alma mesmo, que é aquela que todo mundo conhece, que gera depressão. Na anterior, pessoal, teve gente que se matou. Então, teve empresário lá, eu lembro nítido numa história que teve um empresário que foi lá no pátio de Gianópolis e se jogou. Porque ele ficou com aquela carga de ter que mandar empregados embora, conta para pagar. Gente, e o mais importante que a gente tem que pensar, tem as dívidas, tem tudo, mas nós somos guerreiros. Se você caiu 1, 2, 3, guerreiro levanta. A gente não desiste antes de acabar as batalhas, a gente vai até o final. Então, assim, o medo, eu sempre falo para as pessoas, evitem o medo, né? Porque o medo, ele é uma projeção do seu futuro pior no presente. É isso que a gente faz. Você projeta o pior no presente, sem saber se vai ser pior. Então a gente tem que se planejar, tem que estar com a mente mais tranquila. Né? A gente tem que ter essa noção de estar com a mente mais tranquila. Ah, Lúcio, mas como que eu vou fazer isso, cara? Eu estou desesperado, estou preso dentro da minha casa e ainda vou ter que pensar que eu tenho conta para pagar, porque assim... Estamos nós em quarentena. Que bom se as contas também entrassem em quarentena, né? Então isso seria maravilhoso, mas infelizmente as contas estão chegando, o correio deve estar funcionando, porque as contas estão chegando normal para mim. Chegam por e-mail ou chegam pela correspondência. Então a gente tem que pensar assim, você tem que estar forte nesse momento. A gente tem que ser muito forte para a gente aguentar as adversidades que vão vir pela frente. Porque o que a gente está passando agora, pessoal, não é o pior. Não é o pior. Então a gente tem que estar muito bem, de verdade, porque se a gente não estiver bem, a gente, quando sair disso, a gente vai vir no estresse, e quem está com a mente tapada ali, né, aquela nuvem negra, a gente não enxerga o óbvio. Então, é duro ter que falar assim, né, pessoal, vamos respirar fundo, né, a gente brinca assim vai ter que respirar fundo mesmo, porque a gente tem que sair dessa crise, e nós empreendedores, pequenos e médios, os grandes, eles vão sofrer, só que eles têm aquilo que o pequeno, certeza que não tem, e o médio, alguns têm. Que é o quê? Capital de giro.
o problema do empreendedorismo no Brasil, né? Eu não sei do mundo porque eu não fiz essa pesquisa, mas assim, é que nós começamos os nossos negócios com tempo limite já para fazer o quê? O giro, né? A gente pega o fluxo do caixa para pagar as dívidas, o fluxo do caixa paga as dívidas. A gente não tem o giro mesmo, que é aquele valor que é da empresa, pagando as contas da empresa e o que está entrando tá ficando no caixa. Na maioria das vezes não é assim que funciona. E uma grande maioria dos empreendedores tem aquela questão também de misturar o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal. Né? Pega o dinheiro da empresa para pagar conta, para pagar não sei o quê, e no final do mês eles estão descapitalizados de um lado, porque ele usou tanto de um lado, e o financeiro dele, que seria aquela reserva, mas não reserva emergencial, mas aquela reserva de investimento, ele não tem. Então ele conta sempre com o dinheiro que vai entrar da empresa. E no momento desse de crise, as coisas complicam um pouco mais. Então a gente está nesse momento agora. Hoje eu recebi comunicado da prefeitura, que eu sou da região de Barueri, aqui de São Paulo, que foram quase 140 casos, tá? Alguns desses casos não tinha nada a ver com o Covid-19, mas nós já temos 9 mortes que foi divulgado. Então, estou numa região pequena aqui de São Paulo, que já teve 9 mortes. E então, esse negócio tende a crescer, né? Infelizmente. Hoje eu até estava lendo uma matéria, não lembro se foi no UOL, de um caso aí do Marcos Mion, que é o apresentador de programa de TV, que falou alguma coisa de 1 milhão de pessoas morrerem. Aí o Roberto Justus, que é um empresário e apresentador de programa também, falou que ele falou besteira. Sei que teve um mal-estar ali, não deles brigarem, mas ficou um dito por um, dito por um. Só que aí o Roberto Justus, quando foi também tentar apaziguar, acabou enrolando no meio de campo, falando que a quantidade de pessoas que morreram foram poucas. Mas assim, gente, a gente não pode adentrar nesses assuntos, porque as pessoas não querem ouvir isso daí. De que morreu pessoas e que foram poucas. Para as pessoas não importa a quantidade, importa que morreram. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque as pessoas estão sensíveis. Tem gente que deve estar no nível de estresse monstro. Eu estou em casa há 5 dias exatos hoje, tá? Meus filhos estão há 15, graças a Deus eles estão super bem. Então, assim, a gente está fazendo atividade, a gente brinca. Tem um filho meu aí, o mais novo, já está falando que vai ser youtuber, né? Então ele me vê gravando, ele já quer gravar. Então a gente vai aproveitando o tempo ali e desenvolvendo algo para as crianças também não estressarem. Então eles estão assistindo os filmes, eu estou com vários filmes de conteúdos bons aí, que são esses filmes voltados para o lado de motivacional, esses filmes com o lado da fé, e é muito bom. E as crianças também, eles acabam assistindo e criando uma linha de raciocínio que as coisas tendem a melhorar. Isso é muito bom. Porque pesa meu filho ter 6 e o outro 9, a gente passa para ele toda a realidade do que está acontecendo. E aí, conversando com os amigos essa semana, porque desde quando começou a crise, como eu sou advogado, além de empreendedor, eu tenho diversos amigos, acabei de receber até uma mensagem, né, de uma amiga que é também advogada, e eu estava até falando com ela antes de começar esse vídeo, porque a gente que é empreendedor, tem muita gente com dúvidas do que fazer. Poxa, eu não tenho dinheiro para sobreviver nos próximos 3 meses, se eu pagar as contas, o que eu faço depois? Paga as contas ou não paga as contas? Então, eu particularmente, conversando com alguns amigos, expliquei uma situação e eles concordaram, né? A gente chegou nesse consenso aí de que tem que tomar cuidado com o que você está fazendo agora. Porque a gente não sabe o período que a gente vai ficar nessa crise. Essa que é a verdade. A gente está deduzindo 3 meses. Pode ser mês que vem volte ao normal. Deus queira que seja assim. Deus queira. Eu acredito muito em Deus. Essa energia soberana que rege os seres humanos. Mas sabemos que a gente depende do homem. Que é o homem que está onde? No governo. Os governantes que gerem os países. E dependendo das ações que eles tomam, como por exemplo essa medida provisória que saiu e ficou um negócio maluco, e aí tiraram o artigo fora e de qualquer forma ainda não está bom. Então assim, o governo tenta tirar o corpo fora, né? Joga tudo nas costas do empreendedor. Para o cara que é grande é mais fácil. Para nós que somos médios e pequenos, para os pequenos então fico assim, porque eu sei que eu já fui pequeno e é duro quando você é muito pequeno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas infelizmente o governo ele tapa os olhos e a gente tem que estar com os olhos abertos.
E aí eu brinco com os meus amigos, né? Porque eu sofri um acidente em 2011 e eu perdi uma das visões, que eu tomei uma bala perdida do meu lado esquerdo e eu não tenho a visão do lado esquerdo. Só que eu falo para eles que eu enxergo melhor do que antes, porque eu tenho os olhos da alma, que por incrível que pareça ele fica do lado do meu coração. Então esse lado meu escuro é o lado que é o mais racional, é o lado que mais vê as coisas que os olhos meus da face não veem. Então isso é muito interessante. Por isso que a gente às vezes quando vai fazer uma reflexão ou a gente vai fazer uma meditação, a gente fecha os olhos. Por quê? Porque com os olhos fechados a gente sempre enxerga mais longe. Isso é muito real, gente. Então a gente tem que enxergar mais longe nesse momento. Enxergar muito além. E para isso eu fiz esse remanejamento de contas. Porque é engraçado. Você pergunta para o pequeno empreendedor ou para o médio empreendedor se ele tem fluxo de caixa. Tem gente que pergunta o que é fluxo de caixa, né? Que é entradas e saídas. Tem gente que não tem, não. Tem gente que fala assim, não, eu vendi lá, vai entrar, eu pago as contas. Mas, gente, a gente tem que trabalhar com fluxo de caixa. Saber exatamente o que tem para entrar e saber exatamente o que tem para sair. Isso tanto nos nossos negócios como nas contas pessoais. Eu sempre fui uma pessoa que administrei minhas contas pessoais. E dentro das empresas eu sempre fui um cara que eu também fui gestor de contas. Eu nunca fui cara de gastar além do que tinha que gastar. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive essa preocupação de pensar assim, hoje tenho dinheiro e se amanhã não tiver. Então a gente tem que ter tanto um fluxo de caixa pessoal como um fluxo de caixa de negócios. Eu tenho dos dois. Eu tenho anotações, eu tenho planilhas no Excel e eu tenho anotações na minha agenda do celular, dependendo do que eu vou gastar ali. Então a gente tem que ter isso, e isso é muito legal. Depois que você faz durante o tempo, é um hábito que ele se torna normal dentro da sua vida. E na empresa ele é muito importante. Então tem gente que não tem fluxo de caixa, mas nesse momento a gente precisa desenhar um fluxo de caixa. Então o que você pode fazer? Pega uma planilha no Excel, pega um papel, divide ali, ó, o que você recebeu nos últimos 3 meses, quais são os principais clientes, quais clientes que vão te pagar se tiverem ainda faturas pela frente. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está num efeito dominó. Cai um, cai dois. E aí, a pessoa que tinha que pagar, essa pessoa também às vezes não vai pagar. E aí não tem como te pagar. E você está contando com esse dinheiro para entrar e está gastando outro dinheiro que você tinha guardado. E aí você já misturou todo o meio de campo. Então, assim, meu conselho, tá? É a gente primeiro entender o fluxo de caixa. Aí você faz o seu fluxo de caixa da empresa, tá? Vai lá, analisa o que tem para entrar e o provável que vai entrar e as saídas desses próximos 3 meses. E da sua casa a mesma coisa. Tem que ter o fluxo. Aí você vai falar, pô, mas a conta de casa eu pago com o dinheiro da empresa. Então, aí você entende primeiro a empresa, depois você vai entender a sua casa. Porque a gente tem que entender assim, tem coisas que a gente não tem como não pagar, porque você pode gerar um problema maior pra gente depois da crise. E tem coisas que a gente consegue jogar pra frente. E aí a gente consegue resolver lá na frente. Então a gente tem que entender aqui esse cenário do fluxo, pra gente saber o que joga pra frente e paga depois, a hora que as coisas voltarem a girar, e o que eu tenho que pagar agora para não complicar. Então, assim, o que são as nossas contas pessoais, né? São financiamentos, por exemplo, casa própria, carros, né? Tem uma galera que tem essa coisa ainda financiada. Eu tenho amigos que ainda têm casas, imóveis financiados, seja imóveis que eles moram, seja imóveis para negócio. Aí você tem empréstimos bancários, porque às vezes você entrou numa dívida, precisou pegar um empréstimo, então você tem um empréstimo bancário. Aí você tem plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro. Aí você tem, às vezes, você ainda não tem a casa própria, você paga um aluguel, né? E aí você tem, ou você tem a casa própria, aloca e também aloca em outro lugar, isso é muito comum hoje em dia, para pagar o aluguel com o aluguel do outro, mas o outro também não paga aluguel lá, você também não vai pagar o aluguel aqui. Então é uma coisa meio complicada isso aí, se você tirar da sua reserva. E aí você tem água, luz e escolas, e cursos e faculdades ou de filhos ou seu. Então a gente tem todas essas despesas pessoais. Para mercado, esse tipo de coisa, vestuário e tal, mas isso aí no momento de crise a gente não está nem saindo para a rua, então o custo vai reduzir, então vai reduzir custo de combustível, vai reduzir custo de comida fora, você vai reduzir trocentos custos aí também nesse momento que você está em quarentena. E aí você tem as despesas da empresa, no meu caso eu tenho folha de pagamento, né? Então eu tenho lá a folha de pagamento que tem a oneração de tributos que você tem que pagar, aí tem impostos e taxas, eu tenho empréstimos, às vezes você não tem, mas às vezes você tem, às vezes você tem imóvel que você tem empresa que ele é alugado, aí você tem condomínio, que às vezes a maioria das pessoas hoje tem salas comerciais, que você tem a parte de administração da sua empresa, aí você tem contador, advogado e demais assessorias, né? Então você vê que você tem os dois lados de contas para pagar, e você tem às vezes o fluxo só de um lado.
E como que a gente tem que se proceder, pessoal? Fazer esse fluxo de caixa primeiro. Tá? Fazer o fluxo de caixa da empresa e fazer o fluxo de caixa das contas pessoais. E aí a gente vai avaliar os gastos mensais. Quanto você gasta por mês? Esquece a crise. Quanto eu gasto por mês? 10 mil? Quanto que a minha empresa gere? Sei lá, 10 mil? Tranquilo? Então eu gasto 10, a empresa gira 10, que é o quando eu falo que ela gira 10 é o que sobrou para você, tá? Então assim, você teve de lucro 10 mil dentro da sua empresa para pagar suas contas. Tranquilo? Então você tem que verificar o quê? Esse fluxo aí. Tá? Então tá. Não tô contando nem com a reserva que você tem de investimento ainda, tá? E aí você verificou, tá? Aí você vai ver quanto tempo você conseguiria pagar as contas da empresa, que são os funcionários, tributos, aluguéis, esse tipo de coisa. E nesse momento você tem que fazer uma análise, que a gente está falando do fluxo de caixa. Quais os clientes prováveis de te pagar? Vou dar um exemplo, eu sou advogado. Alguns clientes na advocacia, que eu faço assessoria de contratos, já suspenderam o serviço, então não vou receber. Na empresa que eu tenho, que é a empresa de limpeza de salas comerciais, os contratos também estão suspensos, porque eu não estou limpando as salas, eles também não vão pagar. Vocês entenderam? Só que eu tinha o quê? Eu tenho os créditos à frente para receber, só que eu sei que alguns não vão pagar. Alguns me ligaram hoje, que já pagaram, né, anteciparam até o pagamento. Mas muitos, na hora que esse primeiro mês girar, que a coisa virar essa nuvem negra, vai complicar o meio de campo. Então faça essa análise. Você tem o seu cliente, você sabe quem vai poder pagar e quem não vai. E aí você vai pesar o quê? O que você pagaria e o que você ganha, o que você vai ganhar. E aí a gente faz o quê? O que pagar? O que eu vou pagar das minhas contas pessoais primeiro? Plano de saúde. Gente, a gente está num momento aí que precisa de estar no hospital. E dependendo do hospital público no nosso país é complicado. Então, plano de saúde eu continuo pagando. Seguro de vida. Porque a gente que está na rua está mais propício a pegar o vírus e acontecer algum problema. Então, esses aqui eu não posso deixar de pagar. Tá? Aí eu tenho o quê? Financiamentos. Aí você tem que avaliar os contratos dos seus financiamentos, tanto de imóvel como de carros. Porque se tiver lá as cláusulas que falam que até 3 pagamentos, não sei o que lá, você consegue segurar 3 pagamentos. E aí você vai para empréstimos. Também é a mesma coisa. Verificar as cláusulas contratuais. Se você pode atrasar até quantas? Que depois você negocia. E aí a gente tem conta de água e conta de luz. Então a gente tem aí, ó, os principais. A gente não pode ficar sem água, sem luz, né? Não tem como. Se eu tivesse sem luz, não estaria nem fazendo esse vídeo. Então, assim, a gente tem que ter as contas principais. Aí, no meu negócio, eu negociei algumas coisas já. Como, por exemplo, os aluguéis. Liguei para os proprietários, eles sabem o que está acontecendo. Então, a gente dividiu o risco. Eu vou pagar 50% só durante 3 meses. Já é um fôlego grande, dependendo do quanto você paga de aluguel por mês. Tem gente que paga 40, 50 mil por mês, tá? Então, vale a pena uma ligada, uma reunião com o proprietário, pelo menos para ser bem honesto, ó, ou você vai no risco comigo, ou daqui 2 meses eu fecho e te entrego o imóvel. Para ele vai ser muito pior. E você tem o condomínio, que também você vai analisar. Se vale a pena pagar, se tem algum critério ali que depois do 2º mês já vai para a cobrança, dá uma analisada. Escola, faculdades e cursos, é a mesma história, tá? É ligar na escola, falar que tá todo mundo sabendo, as escolas não estão tendo aula. Então, meus filhos ainda estão tendo aula online, mas tem escola que não tem aula online. A criança não está tendo nem aula. Então, eles têm que também entender esse momento, segurar e dividir isso depois de uma forma que você agregue aos boletos futuros. Então, assim, o que você pagaria e o que você não pagaria. Então, eu pagaria, particularmente, não pagaria as escolas nesse momento. Ainda mais quem tem 2 filhos estudando em escolas particulares, faculdades, esse tipo de coisa. Não pagaria o aluguel, porque nos casos contratuais minhos eu tenho calção, então garante lá alguma coisa, esse dinheiro está lá com o proprietário já, ou eu negocio, e o condomínio também. Aí você vai avaliar o financiamento, se vale a pena ou não, e a questão do empréstimo também. O principal é plano de saúde e seguro de vida. Esse é o principal, água e luz. Então, se você me perguntar, era isso que eu pagaria. Por quê? Você vai fazer uma análise de reserva. Se você falar assim, meu custo mensal é de 10 mil pagando tudo isso, se você precisa sobreviver 3 e você só tinha mais um mês para receber dos seus clientes,
você só tem 5 mil para 2 meses para frente, para dar esses 10 mil. Então você tem 5 mil no mês, 5 mil no outro. Como que você paga 10 mil no mês e no outro você não paga ninguém? Então é melhor pagar os principais, entendeu? É simples assim. Ah, Lúcio, eu tenho reserva. Aí muda de história. Então você tem uma reserva. Então você já não tem, você não teria a reserva emergencial. Você já tem uma reserva que é o investimento, que é coisas distintas. Porque reserva emergencial é aquilo que a gente faz naqueles investimentos, tipo poupança, fundos de rendas fixas, CDBs, aquele dinheiro que a gente tem o quê? Liquidez. A gente levanta ele a hora que a gente precisa. Poupança você pega no dia. A gente tem rendas fixas também hoje, que você pega, é um dia para estar o dinheiro disponível lá para você. Então, a gente tem que ter investimento e emergencial nessas categorias. Esses investimentos a longo prazo, isso daí é investimento a longo prazo, não são investimentos emergenciais. E muita gente não tem nenhum nem outro. Agora, se você tem esse, que já tem, né, essa reserva dentro de um CDB, dentro da renda fixa, dentro de uma poupança, aí tenho 30 mil, Lúcio. Tá, mas isso, eu tô te falando que são 6. 3 é pra gente sair. 6 é pra roda girar. Então você tem 30, só sobreviveria 3 meses também. Então, de qualquer forma, você teria que empurrar algumas contas para frente. É o ideal fazer. Porque aí você não troca o pé pelas mãos. É difícil a gente pensar dessa forma, mas é o mais correto. Na última crise, eu tive clientes que tiveram que mandar o funcionário embora e não pagaram as rescisões. Porque ele não tinha como pagar as rescisões. Então foram mais de 60 pessoas mandadas embora sem receber rescisão. Aí foi para a Justiça do Trabalho, aí faz o acordo, aquela coisa toda, parcela em 24 vezes a perder de vista. Então, assim, foi a única saída. Infelizmente, é triste você falar assim, poxa, mas as pessoas que são funcionários saíram com a mão na frente e outra atrás. Infelizmente. Porque o empresário também, ele tem a família. E ele não tem, às vezes, não é maldade. É que nós, brasileiros, temos esse costume de não ter reserva. A gente não conta com esse tipo de situação. Isso a gente não conta. Ninguém conta que vai acontecer um problema de uma calamidade pública num porte como esse. Eu tenho 46 anos, comecei a trabalhar aos 12. Eu nunca vi algo nessa proporção. E eu já passei por diversas situações, pela AIDS, pela H1N1, pela influenza, a gente não tinha essas situações. A AIDS, em 80 e pouco lá, gente do céu, o cara falava que estava com AIDS, morria no dia seguinte. E as pessoas viviam normal nas baladas tudo lotada, era um pandemônio naquela época, não tinha nada disso. Quanta gente contraiu AIDS naquela época? Então, assim, eu nunca vi esse cenário no Brasil. Então, a gente não conta com esses tipos de situação. Infelizmente. Então, isso também é bom, pessoal. Isso é bom pra gente chegar que ser empreendedor não é só o cara que vende. Ser empreendedor é aquele cara que vende e faz um fluxo e tem o capital de giro. Esse é o bom empreendedor. Esse é o que vai mais dar certo no mercado, porque agora, eu vou ser bem honesto, nós temos os grandes, os médios e os pequenos. Os grandes permanecem. Os médios, alguns sobrevivem. Agora, os pequenos dificilmente sobrevivem. É a realidade. A gente não pode se enganar. Aí você vai falar, pô, Lúcio, eu sou pequeno. Já desenha um cenário do que vai ser o pós-crise. Não se auto-sabote. Essa questão da gente ficar se auto-sabotando, de que tem esperança na luz no fim do túnel, dependendo do ramo que você desenvolve, é melhor você virar a chavinha e ir para um outro ramo. Infelizmente, a vida é assim. São decisões que eu sempre falo, a gente está dentro de um Titanic. Tá lindo lá o violino, o pianinho tocando. A hora que ele vai afundar, se você tentar ficar, pode acontecer o que aconteceu com um monte de gente lá. Porque se ele já está afundando, dificilmente você vai conseguir fazer ele emergir. Então é melhor você sair antes. Sai antes. Infelizmente, isso é triste a gente falar assim, mas é a realidade. Então, algumas situações a gente tem que rever. E isso é bom, a crise vai colocar a gente dentro de um eixo que é justamente esse. A gente vai agora tomar cautelas. Sempre falo que a crise ela veio para ajudar a gente em diversos fatores. No fator de humanidade, que hoje você percebe como falta humanidade. Você vê nos depoimentos de pessoas, eu fiquei indignado com alguns depoimentos. Eu sou empreendedor, sabe? E eu fiquei indignado com as pessoas, tipo, que, sabe assim, que os funcionários fiquem em casa, não vou pagar R$1 mesmo. Agora a gente tá bem, a gente vai conseguir passar pela crise. Cara, você tá preocupado com você? E aquelas pessoas que estão em casa?
que dependiam do salário também para comer. O governo não chegou e fez assim, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai fazer uma parceria com as empresas, os funcionários vão ficar em casa por 4 meses, e aí a gente vai somar a diferença de um salário mínimo. A empresa paga 50%, o governo paga 50%, usando o seguro-desemprego. Faz ali uma portaria, uma medida provisória, que nesse período vai ser usado o seguro-desemprego, porque indiretamente seria isso. Se as empresas encerrassem todas as atividades hoje, estaria todo mundo desempregado. Eu ainda, que nem eu falei, eu dispensei os funcionários e vou pagar licença remunerada, é o salário integral deles. Tá? Então, assim, tem que ser um pouco humano. Sabe, minha família, meus filhos, minha esposa, a gente está tudo tranquilo com essa parte, a gente está comendo, a gente está vivendo. E essas pessoas, como que vão fazer? Se a gente não tem reserva, na maioria das vezes, imagine essas pessoas que são funcionárias. Então, gente, achei indigesto alguns comentários de gente que eu até admiro. Eu admiro essas pessoas. Acompanho elas ali no meu dia a dia, sabe? São exemplos, mas nesse momento eu me decepcionei. Então a gente tem que ter um pouco mais de consciência humana, né? Então, eu vim aqui justamente por isso. Eu falei, poxa, eu tô avisando para meia dúzia de amigos meus o que fazer e deve ter 300 pessoas com o mesmo problema, do que pagar, do que não pagar, o que fazer, como entender o fluxo de caixa. E é isso, pessoal. Veja o que tem para entrar, veja o que você tem para sair. O que vai entrar efetivamente? Se não, você já se mexe agora. E aí você vai perguntar assim, Lúcio, o que eu faço depois da crise? Essa é a pergunta que você vai ter que se responder. Porque eu não sei o que você desenvolve. Hoje a gente está numa era, eu até dei uma brecada que eu estou com um curso, né, que eu ministro um curso, que dentro do curso eu venho com os nichos de negócios que estão a todo vapor, mesmo em crise, tá? Esses negócios continuam vendendo, mesmo em crise, porque são coisas que as pessoas necessitam. Então eu tenho, dentro desse curso, eu abordo essa situação dos nichos que estão no momento, que são os nichos do futuro, do hoje. Então é muito interessante, às vezes, você abrir o leque aí, porque tem coisas que estão dando dinheiro mais do que pessoas imaginam, né? A gente está numa era de tecnologia que ela está vindo desenfreada. Se as pessoas não se adequarem, não se moldarem dentro desse sistema, vão ser engolidas. Então a crise, às vezes, ela puxou o freio de mão para você pensar, para você refletir, seja como a pessoa, você nessa questão de pessoa, como pessoa de ser mais humano, nessa questão de você ser empreendedor, mas agora com o pé no chão, nessa questão de você estar dentro de casa com sua mulher, ou com seus pais, ou com seus filhos, e enxergar que a família ela é importante. Olha que bênção, Deus deixou nós dentro de casa com a nossa família. Imagina, eu sempre falo isso, imagina a gente estivesse em outro país, trancado dentro de um hotel. Olha que drama que estaria um negócio desse sozinho, em outro país, sabendo que essa família está aqui correndo risco. E a gente teve essa oportunidade, Deus oportunizou a nós estarmos dentro do nosso lar. Então, a gente não pode nem reclamar. Então, pessoal, vamos ser cientes de que nós vamos sair dessa, tá? E tudo vai dar certo. Pare de ver televisão, pelo amor de Deus, porque ó, você fica vendo esses programas de televisão, essas reportagens, parece que eles criam dentro da gente uma sensação de que, tipo assim, vocês estão perdidos. E não é bem assim. Nós não estamos perdidos. Nós precisamos se reorganizar. E nada melhor do que a gente com a gente mesmo, ou ouvindo pessoas, como um vídeo como esse aqui, que está direcionando. É melhor do que você ficar vendo ali o tempo inteiro os repórteres massacrando, aí massacra presidente, aí massacra ministro de não sei do que, aí massacra... Meu, a gente não está mais para isso. A gente está aqui para resolver um problema que ele já existe. E eu estou preocupado como que vai ser depois disso. Então, ó, primeira coisa aí, vamos fazer esse trabalhozinho de casa, o fluxo de caixa. Faz seu fluxo de caixa. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagens. Vai lá no meu Instagram, pode mandar mensagens, eu respondo isso, tá? Eu tenho um grupo de Telegram que está lá dentro do Instagram. Se você acessar o grupo também e colocar lá alguma situação, eu também vou estar respondendo. Porque a gente precisa se ajudar nesse momento. E eu sou empreendedor, né? E eu sei como é duro para nós, né? Principalmente para quem tem funcionário. Então, eu estou aqui para ajudar, pessoal. Foi um prazer estar falando com vocês, né? Mais uma vez, aí eu estou agora vindo diariamente com conteúdos aí na internet, disponibilizando. Quem ainda não me segue, por favor, vai aqui embaixo na inscrição aí, deve estar em algum lugar da página. Vai no sininho aí do YouTube, clica no sininho que você vai ser notificado, tá?
Eu vou trazer o máximo possível de conteúdos de qualidade. Tudo que estiver passando, eu vou passar para os empreendedores também, tá? Vou falar do meu curso, que eu vou vir lançando ele aí logo mais, eu devo estar lançando novamente. Vou lançar turmas aí, provavelmente turmas online e turmas presenciais, tá? Só vou avaliar o que está acontecendo agora, porque pode ser que não tenha turmas presenciais, mas vou fazer uma turma online legal aí para as pessoas. E vou estar abordando diversos temas lá, tá? Dentro do empreendedorismo. E é muito legal a gente tá antenado no que está acontecendo. Porque para mim o Covid-19, o coronavírus veio para fazer a gente enxergar. Porque a gente precisa enxergar, as coisas estavam meio sem controle. Muita gente, sabe, desenfreadamente, sabe, não ficando com os filhos, brigando em casa, nos negócios, as coisas todas desordenadas. Então esse momento chegou para a gente se reorganizar. Esse tempo em casa, para mim, está sendo maravilhoso porque eu estou me reorganizando. E é o conselho que eu dou para vocês, se reorganizem. Qualquer dúvida, pode falar comigo, eu estou à disposição. Prazer enorme, Lúcio Biciro. Até o próximo vídeo.